Algumas pessoas que já participaram, Fufuca, Enel que é bom, energia nada, muita gente ainda sem energia elétrica, vai ser pauta aqui no programa de hoje. Quem mais? O Diego, meu xará, boa noite de Salvador, meu conterrâneo também. Boa tarde para você, quase noite, Diego Bragança. Haroldo tá com a gente, Everaldo Leite mandou mensagem, Vital tá por aqui também. Quem mais? Marcelo chegou agorinha, o Léo mandou mensagem também, a Beth, José Eduardo Tavares, Maurício Souza. Superchat para registrar sua participação e aproveite e se cadastre no nosso canal no WhatsApp para receber aqui a programação no canal UOL e os nossos bastidores também. Vamos lá então falar de Enel, falar de falta de luz, mais um apagão na cidade de São Paulo, com consequências políticas, inclusive, em todas as esferas, não é? E o governo federal tem se movimentado nesse sentido também. Agora há pouco foi dada uma entrevista coletiva, vamos dar uma olhada na reportagem da Letícia Casado, colunista do UOL, que está no nosso site. O governo Lula vai cobrar de Enel ressarcimento de prejuízos. São muitos prejuízos, né? A Letícia conta que o secretário nacional de Direito do Consumidor, Vadir Damus, disse hoje que o governo federal vai cobrar da Enel o ressarcimento de prejuízos causados pelo apagão nos últimos dias na cidade. Mais de 400 mil casas em São Paulo estão até agora, 5h04 pelo horário de Brasília, sem energia elétrica. O secretário disse que vai se reunir com o PROCON do estado de São Paulo para orientar os consumidores da capital paulista. Também disse que notificou a Prefeitura de São Paulo para obter informações sobre o serviço de poda de árvores. Está vendo aí? Muitas não são podadas, pelo menos a informação que temos é essa. E o Vadir Damus, secretário nacional do Consumidor, diz que vai traçar um mapa e ter a ideia dos prejuízos causados. Ele disse isso numa entrevista que rolou há pouco no Palácio do Planalto. Segundo o advogado-geral da União, Jorge Messias, está sendo avaliada a promoção de uma ação por dano moral coletivo, já que a empresa é reincidente e acumula punições, sanções. Foram 16 milhões em multas só em 2018, mais de 14 milhões em 2019, 12 milhões em 2020, 16 milhões em 2021 e no ano passado, 95 milhões. Neste ano, 165 milhões de reais de multas. A Enel trouxe para a Justiça a questão do novo processo movido contra a ANEEL e não pagou esse valor. As punições foram aplicadas pela demora no retorno da energia elétrica. O valor foi alto pela piora da qualidade do serviço. Nos últimos anos, a gente está vendo imagens aí do que aconteceu, né? Na última sexta, sábado, e foi muito rápido, mas há muitas mortes no estado de São Paulo. Vamos considerar o furacão Milton, que passou nos Estados Unidos. Aqui foram 7 mortes, salvo engano, no estado de São Paulo, quase equiparando o número daquilo que foi um furacão que é longe de ser o que aconteceu na cidade de São Paulo, para tantos prejuízos e tantas consequências que perduram até agora. Comigo, os nossos colunistas nessa segunda-feira, Leonardo Sakamoto e a Raquel Landim. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Sakamoto, mais uma vez, hein? Parece notícia velha, notícia repetida, mas não é, infelizmente. Bem, infelizmente não é. Bom dia, bom dia. Boa tarde, Diego, boa tarde, Raquel, boa tarde a todo mundo que nos acompanha nesse UOL News agora à tarde. Eu até comentei ontem, né, numa coluna, coluna no domingo, mas é que a notícia não para, né? E apagões, gente, são uma eficaz parceria do poder público com o setor privado no Brasil. É uma PPP maravilhosa, sabe? Tipo, porque você tem, neste caso, uma responsabilidade da Enel. Claramente, é claro que a Enel também tem uma responsabilidade do poder público sobre ela, isso aí é claro, mas além da responsabilidade da Enel e sobre a Enel, existe também a responsabilidade sobre podas na cidade de São Paulo. Né, essa responsabilidade sobre a necessidade de fazer podas, porque as podas são de responsabilidade da companhia elétrica em determinados pontos, com relação à rede de transmissão, e em outros pontos são responsabilidade da Prefeitura de São Paulo. Então, a quantidade de árvore bichada, caída, carcomida, tipo, no fim da picada que a gente tem por aí, é uma responsabilidade, sim, tanto da Enel quanto da prefeitura. Então, o fato de ficar caindo árvores na rede elétrica, que é a principal causa de interrupção de redes de baixa tensão,
né? E aí o pessoal fala assim, do que você está falando? Você é jornalista? Eu também sou eletrotécnico, tá? Antes de ser jornalista, eu tenho formação em energia O elétrica. Então, Sakamoto, ele é meus praticamente. amigos, minhas amigas, nesse caso, não estou falando bobagem, né? E o Sakamoto tem ponto é que é o formação em quase seguinte, tudo. não, isso é com diploma até, não é formação via a universidade do WhatsApp, onde É as pessoas se verdade. formaram em tecnologia. Mas é Mas, sério. mas o ponto é o seguinte, porque aí a gente vai conversar com os técnicos, com os engenheiros, né? Além do fato da Enel não ter reduzido o investimento, ter mudado o seu próprio sistema para economizar dinheiro com relação ao sistema que cuida de falhas, que limita falhas, né? Nós também tivemos uma pisada no freio do próprio poder público nesse processo. Não só de investigação, de cobrança, de fiscalização da própria Enel, e aí a gente vê no que acontece, o deu no que deu, mas também de trato da coisa pública, de zeladoria. Né? E aí a gente tem essa situação. Daí o pessoal vai falar: ah, mas teve ventos de 107 quilômetros por hora que atingiram São Paulo. Bem, ventos de mais de 100 quilômetros por hora podem arrancar plantas saudáveis, claro, mas em muitos pontos da cidade, os espécimes que caíram foram carcomidos por cupins, com raízes podres, que caem com ventos muito mais fracos. Considerando que a gente vai viver um tempo de mudanças climáticas gravíssimas, as cidades já deviam se adaptar. Quando a gente fala de adaptação das cidades para a mudança climática, não é distribuição de viseira, não é distribuição de boné, não é distribuição apenas de água para quem está na rua, apesar da importância disso. É também de adaptação da cidade para isso, adaptação das aves, das plantas, para que impedir, em caso de eventos climáticos extremos, que aconteça o que aconteceu. Mais de 2 milhões de paulistas ficaram 24 horas sem luz depois que uma tempestade atingiu a capital interior em 3 de novembro do ano passado. Agora, mais de 1.600.000 seguiam sem luz 14 horas após o temporal, 16 horas após o temporal que atingiu em São Paulo na sexta, inclusive na capital. Inclusive na rua, que é do lado da rua dos meus pais, onde meu pai faz feira, caiu por conta de tudo isso, das chuvas e de queda de árvores, tudo houve uma morte na rua Nini Stocco, no Campo Limpo. Então, o que acontece? Não é uma coisa que está distante, está próximo do paulista, do paulistano. A gente vê o que acontece, a gente vê o que aconteceu, a gente vê. E eu acho triste, triste, vamos deixar bem claro, ninguém está comemorando nada, mas eu acho triste, é claro, mortes, todo o pessoal sem luz, perda de alimentos, negócios que perderam todo o seu conteúdo da geladeira dos seus estabelecimentos. Vamos lembrar que na última vez a Enel não ressarciu todo mundo, né? Eu acho isso tudo super triste, eu acho isso um absurdo completo. Hospitais trabalhando com gerador, tudo isso mais eu acho absurdo completo. Mas ao mesmo tempo tem um ponto que todo esse absurdo acontecendo agora às vésperas da eleição, finalmente vai pautar esse tema na eleição. Porque esse tema nunca é pautado na eleição como deve, porque a memória dos eleitores seca na primavera e no verão, né? Na época eleitoral, ele seca nessa época. Então, a gente está vivendo uma tragédia gigantesca, né? Que vai pelo menos botar na roda da discussão, além da questão das concessões públicas, a questão da zeladoria municipal. A questão da zeladoria municipal vai ser debatida. Pena que para isso acontecer, tem pessoas que perderam a vida.